Bom dia, meus queridíssimos alunos do 5º ano da Escola Criança Alegre. A Pro está morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui conectados para aprendermos em mais um dia, tá certo? Hoje nós faremos a correção da nossa atividade de geografia da semana passada, onde o assunto foi a nossa querida região Nordeste, tá certo? Então, sem demora, pega o livro de vocês de geografia para poder acompanhar aqui a correção da Pro e corrigir, né? Tudo direitinho, o que for preciso aí, apaga, corrige, escreve direitinho, preste atenção na escrita, como a Pro vem dizendo a vocês o tempo todo, tá bom? Então, pega o livro, lápis e borracha, tá certo? E vamos acompanhar aqui a correção juntamente com a explicação da Pro em cada questão, tá bom? A primeira questão diz assim: ligue corretamente. Aí nós estamos vendo de um lado, numa coluna, os estados, suas respectivas siglas e capitais. Mas está tudo misturado aí, né? Vamos ligar corretamente, ou seja, o estado, a sua sigla e a sua capital. Paraíba, qual é a sigla? Lá embaixo, ó, PB. Qual é a capital da Paraíba? João Pessoa. Maranhão, a sigla MA. Qual é a capital? São Luís. Rio Grande do Norte, RN, né? Então, a sua capital, Natal. Sergipe, qual é a sigla? SE. Sua capital, Aracaju. Pernambuco, qual é a sua sigla? PE. E a sua capital? Recife. Alagoas, qual é a sua sigla? AL. E a sua capital? Maceió. Bahia, qual é a sua sigla? BA. A sua capital? Salvador. Piauí, qual é a sigla? PI. A sua capital? Teresina. Ceará, qual é a sua sigla? CE. E a sua capital? Fortaleza. Então, nós vimos aí os estados, as siglas e as capitais da região Nordeste. Segunda questão diz assim: complete. A região Nordeste é a maior região em número de estados. Nós sabemos que são quantos? 9 estados. São eles: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba. 9 estados que compõem a região Nordeste. A terceira questão diz assim: marque V para as afirmativas, para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos ler cada uma direitinho e analisar. A região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Isso é falso ou verdadeiro? Falso. Segunda alternativa: o Nordeste é formado por 9 estados. Verdadeiro, a Pro acabou de falar sobre isso. Outra alternativa: o Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Verdadeiro. Durante a explicação, a Pro mostrou o mapa, né, da região Nordeste, que todos os estados são banhados pelo Oceano Atlântico. E a última alternativa diz assim: Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Isso é falso. Então ficou falso, FVVF. E aí em seguida diz assim: agora reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então vamos lá. Onde diz: a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões, que nós colocamos F de falso, a frase correta seria: a região Nordeste é a terceira mais extensa das 5 regiões. Então, ela não é a mais extensa, ela é a terceira mais extensa.
E onde nós lemos aqui ficou falsa. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. A frase correta seria: Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste. É o menor estado em número, né, da população, em número de habitantes. Né? É o menor, é Sergipe. Certo? Quarta questão diz assim: como se originou a população nordestina? Originou-se da miscigenação. O que é miscigenação? Da mistura de três etnias que formaram o Brasil: indígenas, negros e brancos. Então, essas três etnias, né? O índio, o negro que veio lá da África e o branco o europeu que aqui chegou também, foi que formou a população brasileira e também originou a população nordestina. Quinta questão. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Vamos colocar e ver as frases direitinho e ver o que veio acontecendo primeiro. Então, número 1, ou seja, a primeira frase é: em 1500, chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro, aqui na Bahia. Número 2, no litoral, deu-se início à extração do pau-brasil. Eles tinham interesse, né, no pau-brasil, onde os índios tiravam o pau-brasil e davam aos europeus, né, aos brancos. Eles faziam a troca. Nós falamos sobre o escambo, que era a troca sem o uso da moeda, sem o uso de dinheiro. Número 3, veio a produção de cana-de-açúcar, necessitando de mão de obra escrava. Número 4, para trabalhar nos engenhos de açúcar, muitos negros africanos foram escravizados. Por que eles foram pegar os negros? Porque eles não conseguiram dominar os índios, escravizar os índios. Os índios conheciam aqui, né, rotas de fugas, eles eram muito mais ágeis, então os europeus foram buscar os africanos para serem escravizados. Número 5, anos depois surgiram os imigrantes para trabalhar nas lavouras. Sexta questão, pesquise e ligue corretamente. Mistura de brancos e indígenas, são que os caboclos. Mistura de negros e indígenas, os cafuzos. E a Pro também, durante a explicação do assunto, a Prenda falou da mistura do branco e do negro, que originou o quê? Mulato. Mas aí só está falando de cafuz e caboclo. Sétima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá? Número 1. Cuida do gado no sertão e no agreste. Quem é? O vaqueiro, que usa também sua roupa, né? Toda especial, né? Para se defender do sol, se proteger do sol, se defender, né? Dos espinhos, das árvores, dos galhos de árvores, também nós vimos isso. Número 2. Faz rendas com os bilros, que são a rendeira. Nós falamos que encontramos as rendeiras no Ceará, lá em Fortaleza. Número 3, dedica-se à pesca num tipo de embarcação que vem sendo substituído pelo barco a motor. Quem é? O jangadeiro. Número 4, vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. Barranqueiro. Aí são os tipos característicos, né, da região Nordeste: o barranqueiro, o jangadeiro, o vaqueiro, a rendeira. Então, todos esses são tipos característicos do Nordeste. Então, essa foi a atividade que a Pro passou para vocês na semana passada. Agora já está corrigida, tudo direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido ainda mais com a correção feita agora da Pro, tá bom? Então, fiquem com Deus, um excelente dia debaixo da proteção de Deus. Super beijo para vocês.